Então, boa tarde mais uma vez. A gente vai dar continuidade à última conferência de hoje, que deveria ter ocorrido ontem, mas por um problema de tecnologia. E eu vou chamar a psicóloga Brenda Souza, que vai fazer a mediação da conferência da professora Marciana Farinha. Brenda, você me escuta? Marciana, está ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo. Então, primeiro, Marciana, antes da Brenda dar continuidade, quem deveria fazer a sua mediação é a professora Vanderleia Ferreira, que estava ontem. Contudo, ela estava com um problema na supervisão e não conseguiu fazer o adiamento. Ela pediu desculpas, tá? Queria primeiro agradecer. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né, através do GT da Ampep. Então, um prazer, bem-vinda ao nosso evento. A professora Marciana está em Minas Gerais, correto? Pronto. Então, a professora Marciana Gonçalves Farinha, ela é doutora em enfermagem psiquiátrica pela Universidade de São Paulo, professora da graduação em psicologia e do programa de pós-graduação em psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. Tem um vasto currículo que eu vou sintetizar com essas apenas palavras, né? A proposta dela de apresentação hoje, né, são intervenções grupais online, reflexões à luz da Gestalt terapia. Professora, a senhora tem entre 45 e 50 minutos, a gente sobrando uns 10 minutos para poder, né, bater um papo. São 5h15, né, mas não estamos tão atrasados. Então, fique à vontade para a sua apresentação e a senhora vai projetar, se precisar. Vou sim. Deixa eu só perguntar se vocês estão vendo. Tá, joia. Consegue ver minha apresentação? Jean, consegue ver? Perfeito. Perfeito? Tá. Então, antes de começar, eu só queria agradecer o convite, Jean, né? Agradecer a oportunidade de poder pensar sobre intervenções grupais e pedir desculpas a todos os participantes, porque ontem eu tive um problema técnico e o Jean rapidamente conseguiu manejar. E eu liguei lá e eles falaram, não, então é um problema de instabilidade na sua região mesmo. Então eu peço desculpas e agradecer a oportunidade de poder ter esse remanejamento, né? Vou fazer uma breve apresentação, acho que eu pensei numa apresentação aí de 30, 40 minutos para abrir para as questões, tá, Jean? E a proposta é falar de intervenções grupais online, reflexões à luz da Gestalt terapia. O Jean já falou que eu estou no Instituto, queria inclusive compartilhar com vocês uma conquista nossa, né? O programa de pós-graduação em psicologia teve aprovado o seu programa de doutorado agora. Nós ficamos sabendo hoje e estamos ainda na fase de comemorações, né? A CAPES acabou de aprovar vários programas, inclusive aí para vocês, né? E o doutorado em psicologia foi aprovado aqui na UF. Então, estamos felizes, comemorando muito essa conquista. E é bom poder compartilhar essa vitória nossa. Parece que não está passando, gente. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Para eu falar em intervenções grupais, eu queria dizer que eu construí com um grupo de professores de duas instituições o TOCA, Grupo Terapêutico Online. Com a pandemia, a suspensão do calendário acadêmico, nós fomos entendendo que havia um sofrimento emocional dos estudantes, né? E aí a gente pensou o que nós podemos ofertar.
além de algumas disciplinas, o que nós poderíamos ofertar. E aí foi construído o TOCA, Grupo Terapêutico Online, e é desse lugar do TOCA que eu vou falar, que vai ter a minha fala das intervenções grupais online, tá? Então, em alguns momentos, eu vou trazer, inclusive, os universitários para vocês entenderem um pouco, para situar o fenômeno, né? Quando eu penso nas intervenções grupais, e aí eu trouxe daquele momento da pandemia, né, que nós tínhamos medos, o medo de ser contaminado, de adoecer, de morrer, de perder pessoas queridas, de ter a renda reduzida, né, e isso ocorreu com muitos universitários, não só com eles, né. Nós pudemos ver também que na pandemia nós percebemos, a partir de vários grupos que nós fizemos, uma tendência ao aumento da irritabilidade, do estresse agudo, da ansiedade, da tristeza, perda de sentido da vida e dificuldades em manter uma rotina de alimentação e sono saudáveis, né? E aí a gente pôde perceber, assim, que naquele momento estava difícil para a maioria de nós, né, seres humanos, e estudos anteriores com universitários já indicavam uma vulnerabilidade maior para esses indivíduos, né? Que tinham um alto nível de estresse, de ansiedade e depressão. E uma das coisas que gerava e que a gente tinha como dado, assim, era que eles tinham saído, muitos deles tinham vindo estudar fora e largaram um grupo de amigos, uma rede de apoio com família, amigos, vizinhos, tal, e tinham que formar uma nova rede, né? E que isso nem sempre era tão fácil para eles, gerando estresse, ansiedade, muitas vezes depressão, né? Desde esse momento de eu saio de uma rede de apoio que já está consolidada e venho para uma cidade que eu não conheço, que eu tenho que formar uma nova rede de apoio, mas também pelas incertezas da vida profissional, insatisfação com o curso, dificuldades financeiras para manter os estudos e essa falta de rede de apoio. Esses são dados de estudos anteriores e que mostram que esse grupo de estudantes universitários, esse grupo não, que os estudantes universitários já vinham numa situação e que precisava de ser cuidados de outras maneiras, né? Na pandemia, eles tiveram o afastamento das suas atividades acadêmicas. Aqui na UFO, nós tivemos uma suspensão do calendário acadêmico. Não sei como foi aí para vocês. Isso foi muito diversificado nas diferentes universidades, né? Interrupção do processo de formação profissional. E aí a gente pôde perceber que essa interrupção do processo de formação profissional pegou eles de maneiras diversas. Então, quem estava para formar ficou mais impactado de eu estou atrasando o meu curso, ou eu já tinha uma organização não só emocional, de perspectiva de futuro, mas também financeira para essa formação, né? Para terminar ali a formação. Então, isso foi impactado. E aí a gente percebeu que quem estava no início do curso e no final do curso foi mais impactado com essa interrupção do processo de formação profissional. Aulas ministradas remotamente, né? E aí essas aulas remotas eram estressantes para todos, né? E essas mudanças exigiram adaptação das plataformas digitais, dos espaços que permitissem um estudo satisfatório no âmbito da própria casa. E aí, né, é interessante poder pensar que nesse momento de pandemia, porque nós começamos os grupos online, as intervenções grupais online, em 2020 mesmo, no segundo semestre de 2020. E aí a gente tinha falas de alunos falando assim, eu não sei fazer amizade online, então eu não vejo a minha turma desde quando teve a suspensão do calendário acadêmico. Eu estou com dificuldade porque eu tive que ficar aqui na cidade porque eu não pude voltar para casa. Então, essas situações foram tendo um dificultador maior, porque eu tenho que ir para a vida online e eu tenho várias dificuldades, né? Por exemplo, essa situação da estudante falar, eu não sei fazer amizade online, foi uma situação impactante, porque a gente tinha uma hipótese de que os alunos universitários, eles tinham uma facilidade com o online, uma facilidade com as mídias sociais. Mas no momento em que tivemos a suspensão da vida presencial na atividade acadêmica, eles tiveram um impacto, né?
E nessa proposta de intervenção do grupo terapêutico online, a gente fez uma proposta de intervenção breve, então era em torno de 7 a 8 encontros, né? 7 encontros era a proposta, em alguns momentos a gente precisou aumentar pela demanda e pedido deles, ou por uma situação adversa de não ter conseguido fazer o grupo, né? E aí fizemos 8 encontros. E ele nasceu como um projeto de extensão e de pesquisa, né? Isso é importante de dizer para a gente pensar da potência de uma intervenção, de quanto que ela pode também gerar de conhecimento, né? E como que foi essa proposta? A inscrição do levantamento do perfil. Então, nós divulgamos a ação, convidamos para o grupo, fazíamos uma entrevista, oferecíamos o formulário do Google para inscrição com algumas perguntas, desde perguntas como nome, contato, como você ficou sabendo dessa proposta, em que curso que você faz, qual o período que você está, com quem você mora, né? Saber com quem morava nos ajudava a pensar qual rede de apoio que essa pessoa tinha, né? E depois a gente agendava uma entrevista para conversar com essas pessoas. No primeiro grupo a gente não fez as entrevistas, e aí a gente começou a entender que nós precisávamos fazer uma entrevista com essas pessoas para entender de onde elas viam e também para dirimir dúvidas que elas tinham com relação ao grupo, né? Para elas não virem com uma expectativa de que eu não vou falar nada porque eu tenho medo, ou eu vou falar tudo da minha vida e as pessoas vão saber tudo de mim. Então, a gente foi entendendo que a entrevista era importante, né? Fomos entendendo também que o grupo online, ele exigia um contato de WhatsApp para que a gente pudesse mandar as informações do contato, e estimulando eles ao longo da semana, porque nós fazíamos um encontro semanal só, né? E esses encontros poderiam ser uma proposta de intervenção continuada pelo WhatsApp, né? Os encontros, eles inicialmente ocorreram pelo Google Meet, pelo WhatsApp, pelo Spotify, quando a gente fazia trocas, né, de músicas, por exemplo, que era uma forma também deles poderem ir conhecendo o colega, e trocando o que as músicas, por exemplo, estavam ajudando eles naquele momento. Que músicas que me deixavam bem, quando eu estava muito triste, o que eu fazia, e essas músicas foram ajudando. Nós também, a cada encontro, a gente fazia um planejamento e uma avaliação. Então, eu avaliava o encontro anterior e planejava o seguinte, né? E depois fizemos uma avaliação final com eles e depois só a equipe para poder entender o que podia ser melhorado, o que foi legal e as correções que a gente precisava fazer no projeto, né? É importante de dizer também que o primeiro grupo não ocorreu nesse formato de divulgação, né, da rádio e TV universitária, das coordenações. A gente só divulgou e teve muita procura. Depois a gente começou a divulgar nos cursos, nas coordenações dos cursos, e eles repassavam para as turmas, né? E aí a gente pôde perceber que a procura pelos grupos online aumentaram. Parece que eu voltei. Eu acho que isso aqui eu posso falar rapidamente, de dizer assim, nós fomos percebendo que o grupo online, ele exige tanto esse apoio do WhatsApp, como de algumas mídias, como o Google Forms para fazer as inscrições, né? A gente foi percebendo também que, conforme os universitários iam tendo as aulas online, eles iam se ambientando com o ambiente virtual e eles vinham com mais tranquilidade para o grupo, né? Uma dificuldade muito grande que eles tiveram foi de entender que no grupo online a gente precisava manter as câmeras abertas, porque as aulas eles normalmente faziam de câmeras fechadas. E aí foi muito interessante poder trabalhar com eles a importância da câmera aberta, porque a câmera aberta não era só para os coordenadores, para os facilitadores do grupo verem eles e ajudarem a entender o que estava se passando na fala deles, uma emoção,
né, um silêncio que a gente ficava em dúvida se era só uma falha na tecnologia ou se tinha uma questão ali que tinha surgido uma emoção, mas também porque ajudava as pessoas a criarem um vínculo mais forte, até um vínculo do comportamento do sigilo, porque a gente fazia um contrato de sigilo, de que tudo que fosse dito ali ficasse ali, que eu não saísse falando o que o colega disse, né? Mas eu podia contar do que as facilitadoras falaram, do que eu quis dizer no grupo, né? E aí é muito interessante poder pensar, porque isso é uma forma de contrato grupal que a gente faz no presencial, e o online, a câmera aberta ajudava a gente a mostrar, os participantes poderem perceber que eles estavam ali ouvindo o outro. Né? E foi uma coisa que eles mesmos elencaram, assim, olha, eu quando vejo que o meu colega está de câmera aberta, eu fico mais confiante de poder falar das coisas, porque eu sei que ele está ali me ouvindo. E quando ele está me ouvindo atento, eu sinto também mais tranquilidade de poder falar. Então, a câmera aberta teve essa função que foi muito importante, né? Nós pudemos perceber também, pelo grupo online, a questão dos limites de comunicação. O silêncio, a ansiedade, o abrir e o fechar o microfone e a câmera, né? Em alguns momentos, o fechar a câmera era para poder viver uma emoção que passou por ali, né? Com a fala do colega, por exemplo. Os dilemas da imediatez das respostas e as mensagens que eles trocavam no grupo. Inicialmente não tinha tantas mensagens, depois, conforme eles iam se vinculando, as mensagens no grupo durante a semana iam aumentando, e muitos deles falaram, nossa, eu ficava contando o horário para chegar no grupo e poder perceber que o grupo estava ocorrendo pelo WhatsApp também, em alguns momentos, me ajudou bastante, né? A conexão, as interrupções, os ruídos, né? Caiu, barulhos, as notificações, né? E a gente sabe que quem está participando de um grupo online pelo celular, se ele não tirar as notificações, o tempo inteiro elas ficam manifestando ali, né? E isso foi ajudando também a gente a entender e ajudá-los nessas interrupções e como lidar com elas, né? O uso do chat, porque muitas vezes eles faziam isso pela câmera aberta, de dar um sim com a cabeça, de mostrar que estava acompanhando, de fazer um abraço quando a fala estava mais sofrida, né? Mas tiveram alguns grupos que usavam muito facilmente o chat, falando, nossa, eu também passo por isso, nossa, essa fala dele me remeteu a tal coisa, né? E aí a gente pôde perceber que no grupo online o chat ajuda também nesse compartilhamento e nesse fortalecimento de vínculos e de falas ali no grupo, né? Uma coisa que a gente pôde perceber que tiveram falas é que a câmera frontal, então eu tô com a minha câmera aberta e muitas vezes isso me faz olhar para mim. No grupo presencial eu não vivencio isso, eu não tô olhando para mim, eu tô olhando para os colegas. E alguns universitários conseguiram dizer do quanto que olhar para a tela e me ver muitas vezes me incomoda. E a ponto da gente tematizar isso no grupo e poder pensar em alternativas para essa situação, né? Não eram todos que se incomodavam com isso, mas tiveram falas que foram muito importantes de serem pensadas, até que fez parar o grupo para pensar essa situação. E o que a gente faz com isso, como que a gente pode lidar com isso, né? E aí eu já fui tematizando com vocês um pouco essa coisa da diferença do grupo online e do grupo presencial, a questão da própria imagem, né? O olhar para si, o ver o tempo inteiro, se ver na câmera, né? E uma coisa que fez muitas vezes a gente ir refletindo com eles é o que a gente precisa para estar presente com tantos outros estímulos, né? Tantas telas abertas, tantas notificações. Eu estou em casa e às vezes eu não estou sozinha em casa, eu tenho o latido do cachorro, eu tenho o carro do ovo que passa, ou um carro de som,
né? Ou eu divido o mesmo ambiente com outras pessoas. E aí a gente foi entendendo também da importância de contratar com eles o uso dos microfones, né? Dos fones de ouvido para garantir esse sigilo e essa tranquilidade deles poderem ouvir ali o grupo, o que os colegas estavam dizendo, né? Então, no contrato, a gente precisava falar do sigilo, e é muito interessante poder pensar isso, porque no grupo presencial a gente faz um contrato de sigilo, né? Mas como que fica esse sigilo no grupo online, né? Ficou muito claro, e talvez pelo sofrimento que aquele grupo, que os grupos de universitários estavam, de respeitar as falas dos participantes, de escutar e não julgar, né? Do contato e troca das experiências, sentimentos e pensamentos. E tiveram várias falas durante os grupos, eles pensaram, nossa, eu achava que era só comigo, era só com a minha turma. Não, outras pessoas estão passando, né? De contratar com eles o local que garanta uma privacidade para a participação deles, né? De evitar sair no meio do encontro, então se precisasse sair ou se tivesse com alguma instabilidade de tecnologia, avisar no chat ou no WhatsApp para eles poderem entender, ó, não foi por minha causa, pelo que eu estava falando que eles estão saindo, mas eles tiveram um contratempo, né? E combinar com eles também da importância deles participarem, porque se eles viessem quando desse, eles não iam nem poder aproveitar o grupo, nem poder fazer trocas e muito menos se vincular a esses participantes, né? E aí a gente foi percebendo que das técnicas que a gente usava, muitas vezes a gente precisou adaptar e até criar técnicas para usar no virtual. Né? Então, nós usamos vários recursos, como escrita coletiva, de criar um texto junto, de criar uma história junto, de criar uma música junto. Né? E aí é importante te dizer que em alguns grupos que nós fizemos, tinha uma musicoterapeuta junto. E aí era muito bacana de poder construir músicas, e aí eles podiam escolher que melodia eles queriam, que ritmo que eles queriam, e aí criar uma letra em cima disso, né? O uso desses recursos e de outros como desenho, relaxamento, várias técnicas, né? E aí, o que isso tem a ver com a Gestalt, né? A Gestalt terapia foi o que alicerçou as nossas intervenções, e aí nós trouxemos algumas coisas aqui para elencar, né? Então, a Gestalt terapia, ela enfatiza o aqui e agora, o aspecto de centrar-se na experiência imediata do indivíduo, e nós trabalhamos muito isso com os grupos, né? A partir da concepção do organismo como um todo, que Goldenstein propõe, né? A Gestalt terapia propõe que a situação psicológica se constitui no campo organismo-ambiente, então o tempo inteiro na interação. E o quanto que aquela interação pode modificar todo aquele ambiente, que não está dado, não está pronto, não está fechado, como muitas vezes eles traziam. Ah, não tem solução, meu sofrimento é esse mesmo, eu não tenho o que fazer, de não ver saídas, né? E a gente ia trabalhando com eles para poder pensar quais estratégias que eles tinham para lidar com aquelas dores que eles estavam trazendo. Né? E aí, quando eu falo isso, faltou dizer lá um pouquinho antes de que no primeiro encontro, além desse contrato que a gente fazia de o que pode acontecer ali, o que eu quero que aconteça, o que eu gostaria que não acontecesse, também dos temas que eles gostariam de ver trabalhados. E aí é muito interessante de poder pensar isso, e é importante de dizer para vocês por quê. Porque nós fomos percebendo nos grupos, e isso eu já fazia grupo de intervenção grupal presencial antes de 2020, e nós fomos entendendo que sugerir alguns temas antes da inscrição, na divulgação, ajudava eles a entenderem o que eles iam encontrar ali. E então nós colocávamos desde tema de relacionamento, até temas como sexualidade, suicídio. E no primeiro grupo que nós colocamos esses temas, foi muito interessante da gente falar, nós sugerimos esses temas, mas nós vamos decidir aqui no nosso primeiro encontro. E as pessoas falarem assim, olha, eu não tenho essa demanda de suicídio, mas eu acho que é importante da gente falar dela.
e foi uma intervenção que mobilizou muito deles. Então, talvez temas de sofrimento precisam ser explicitados pelos facilitadores para dar é como se desse uma permissão para que as pessoas tivessem coragem de olhar e falar desses temas. Talvez sozinhas elas não pediriam, mas tinham interesse de falar desses temas. E esse é uma questão importante de, primeiro, construir com eles o interesse deles, qual é o interesse desse grupo, porque pode mudar muito o interesse de cada grupo, né? Cada pessoa nova no grupo, ela muda. E também da gente ter a coragem de propor esses temas difíceis, e se o grupo quiser, a gente poder falar deles, né? Então, isso era importante. No primeiro dia, a gente tinha ali os temas elencados por eles, e o que nós fazíamos? Nós deixávamos livre, nós fazíamos uma ordem dos temas, mas deixando uma flexibilidade, porque muitas vezes um grupo mesmo, ele mudava ali a ordem da coisa, ou ele trazia um tema que ele queria falar. E é interessante porque nós estávamos há pouco na mesa do luto, né? Na apresentação do luto, e uma situação que ocorreu na pandemia foi da gente trazer a questão do luto para falar dela, e o grupo quis falar, mas o tema saiu num outro grupo que eles trouxeram, porque tinha uma pessoa que tinha acabado de perder um parente próximo, né? Então, essa é uma coisa importante de dizer, que o grupo a gente vai sempre ver esse grupo como um todo, e ele é soberano nisso, porque é ele que vai delinear o que ele quer trabalhar. Ele é como se ele fosse soberano. A gente planejou, e isso é muito importante pensar, nós planejamos o grupo sempre antes dele acontecer, para que, se acontecem essas coisas, a gente consegue fazer a escuta, mesmo que ela saia da proposta inicial, né? Então, isso é uma questão importante. Outra coisa importante, aí a gente traz a Gestalt de novo, que a concepção de organismo-ambiente, homem-mundo, deriva da noção de contato na Gestalt terapia, né? Que fazendo a superação da dicotomia sujeito-objeto. Então, a gente sempre está em busca desse contato, dessa interação com o outro, e é ali na fronteira do contato que as coisas se dão, né? Então, acho que esse é um elemento importante também. E trouxe também a questão da awareness, né? Que é um conceito central da Gestalt terapia e que se caracteriza pela consciência de si e a consciência perceptiva. É a tomada de consciência global no momento presente. A atenção ao conjunto da percepção pessoal, corporal, emocional, interior e ambiental. E é muito interessante poder mostrar isso para vocês, como acontecia nos grupos, porque a gente foi podendo trazer. Então, aquele pessoa que chegou no grupo de um jeito, às vezes muito entristecida, muito sofrida, muito estressada, ela saiu dali muito diferente. Ela pôde fazer várias tomadas de consciência do momento que ela estava, da situação que ela vivia e de como que ela estava fazendo as escolhas dela. Né? E isso foi ficando muito claro para nós, principalmente no processo de vê-lo. Né? Então, pessoas que chegavam com muita dificuldade de falar, com muita... Não, eu estou acompanhando, eu penso como ele e tal, de poder se abrir e se dar o direito de poder pensar aquele sofrimento, de explicitar o que estava pensando, o que estava trazendo. Né? E isso foi fazendo uma diferença na vida dessas pessoas. Aqui eu trouxe, que nós usamos como intervenção, né, o ciclo de aprendizagem vivencial, que a gente sempre pensava nesse movimento, né, e isso tem muito a ver com o Gestalt, de fazer uma aplicação. Então, tinha uma técnica disparadora, tinha uma vivência, né, que era dinâmica, o relato, um compartilhamento dessa vivência, né, dos sentimentos, das emoções, um processamento de tudo isso que eles foram relatando, né, a generalização e a aplicação. Então, o tempo inteiro a gente ficava, que isso norteou as nossas intervenções. E aí é importante de compreender um pouco essa vivência. E aí eu falo para vocês assim, estou trazendo dos universitários para vocês entenderem o resultado de uma intervenção grupal online, né? Então, a gente pôde perceber o mapeamento dos sentimentos dos estudantes, o desânimo, dificuldade de planejamento e perspectivas de futuro, solidão, tristeza.
e das expectativas, né? Então, eles buscavam nos grupos terapêuticos um espaço de escuta, sem julgamento, um espaço de partilha e de aprendizagem de como lidar com as suas emoções e seus sentimentos. A gente pode perceber também uma coesão grupal, né? No sentido de perceber a coesão grupal, ela pode ser entendida como um resultado das forças que agem sobre os membros, e a gente foi percebendo ao longo dos encontros que essa coesão ela foi se fortalecendo, ela aumentava essa coesão grupal. E nós percebemos, inclusive, que a movimentação no grupo do WhatsApp durante a semana favorecia essa coesão grupal, né? A música como recurso foi importante para a integração deles. O uso de atividades lúdicas se mostraram ferramentas terapêuticas potentes na elaboração das angústias e no desenvolvimento das estratégias de enfrentamento. E aí a gente pôde perceber que o grupo, como uma primeira experiência terapêutica, foi importante para que muitos deles reconhecessem a importância de recorrer a uma ajuda profissional, sem com isso desmerecê-los, né? Eles não tinham que dar conta de tudo. E a gente foi percebendo que muitas vezes eles poderem ter tido aquela tomada de consciência de como estava a vida deles e de que eles não precisavam sofrer sozinhos, ajudou eles a procurarem ajuda profissional. Por exemplo, ao notar as dificuldades ao lidar com os aspectos emocionais, sentimentais, e perceber que a vida não estava de uma forma saudável para eles. Ao longo dos encontros, eles puderam assumir, assim, de reconhecer, né, dificuldades em assumir e gerenciar os compromissos referentes à vida adulta, na universidade, tais como a administração do dinheiro e das finanças pessoais, gerenciamento do tempo e execução das tarefas acordadas, disciplina para o desenvolvimento das atividades e dificuldades em lidar com os problemas interpessoais, institucionais e de trabalho. E essas experiências convergem para elementos como dúvidas e inseguranças, gerando ansiedade que estão associadas à falta de familiaridade dos estudantes com o seu passado escolar e ao futuro profissional incerto. A gente pode perceber também que essas dificuldades, tanto que vocês veem uma referência aí de 2017, elas não vêm com a pandemia, elas vieram muito tempo antes. Isso é comum dentre o grupo de universitários, né? Várias pesquisas mostram isso. Os relatos desses estudos e as demandas que chegam às autoridades universitárias explicitam a necessidade de oferta de acolhimento e cuidado em saúde mental para a comunidade acadêmica, e pelo tamanho do público e os benefícios oferecidos, a intervenção grupal se mostra potente estratégia para a complexidade das intervenções necessárias. E aí é importante a gente dizer do quanto que uma intervenção grupal ela pode ajudar não só a um suporte emocional naquele momento, para aquele grupo que está ocorrendo, mas também para a gente levar quando ela é aliada a uma pesquisa, né, o quanto que ela pode mostrar e explicitar mesmo a realidade daquele grupo e o quanto que a gente pode pensar, por exemplo, em políticas públicas, né? Era isso que eu queria trazer e estou abrindo aqui para a gente poder conversar um pouco. Ixi. Eu parei de compartilhar? Parei. Sim. Marciana, muito interessante. Obrigado por trazer essa tua experiência. Primeira coisa que eu queria dizer, né, dessas intervenções que você fez, as pontuações que você trouxe sobre de que maneira a pandemia desorganizou aquilo que, em fenomenologia russeliana, a gente chama da relação intersubjetiva, né, da relação eu-outro, né? E aquela referência que você fez à pessoa dizer, eu não sei fazer amizade online, né? E uma das outras coisas, eu não sei qual foi exatamente a tua experiência, por exemplo, com o uso de uma sala como essa no Google Meet, mas durante a pandemia, uma das questões que a gente tentava fazer intervenção
como docente, né, e também como supervisor de estágio, que a gente teve estágio básico, né, era manter a câmera ligada, que não era simplesmente ligar a câmera, mas era entender que existia um outro do outro lado a qual a gente se dirigia. E isso era uma questão importante para a relação entre as duas partes. E no estágio a gente conseguiu fazer isso de uma maneira um pouco mais fácil. Mas nas disciplinas, né, que ocorreram durante a pandemia, isso sempre foi um problema bastante sério, que era o aluno se dispor, né, a entender que não, ele não estava assistindo uma palestra, ele estava numa aula remota, em que estava sendo utilizada uma tecnologia que não era apenas uma questão de conteúdo, mas que precisava fazer essa interação, né? Então, havia uma reclamação muito grande. Eu lembro que uma disciplina que a gente teve, eu tive que ter uma DR, uma conversa bem séria para eles entenderem que na nossa disciplina, que é a Psicologia Fenomenológica Existencial 1 e 2, por exemplo, e tópicos especiais em Psicologia Fenomenológica e Filosofia da Existência, a gente trabalhava um conteúdo que era a intersubjetividade, que é a entropatia, a empatia, e que não adianta a gente falar conceitualmente sobre isso se a gente não vivencia aquela experiência no momento. Então, assim, mas é ruim a aula online? Sim, mas o momento que a gente tem é esse. Então, o que a gente vai poder fazer com isso? E essa, eu te confesso que foi uma das questões que deu muito mais trabalho, porque não era só ligar a câmera, era ligar a câmera e se dirigir ao outro, se permitir ser visto, se permitir sentir vergonha, se permitir vivenciar aquela experiência, né? Alguns alunos, né, se permitiam a essa vivência, conseguiam fazer essa interação. E eu sempre colocava como exemplo, né, aqui na plateia tem um orientando meu do mestrado, que trabalhou com um atendimento psicológico virtual, e eu sempre trazia o exemplo do trabalho dele, né? Vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar isso agora, como eu estou te olhando e você está me olhando pela câmera. E se a gente estivesse fazendo psicoterapia online? Eu poderia manter a câmera desligada? Como é que eu ia, né, na limitação da tecnologia, perceber aquilo que não está no face a face, no físico? Então, é uma experiência, é uma vivência que eu tinha que me submeter para me perceber, me percebendo aquilo, para poder facilitar, para poder pegar aquilo que é invariante daquela relação, que estava mediada por uma tecnologia e que a gente sabia, né? Por acaso passamos 2 anos. Então, eu estou te colocando isso porque eu achei interessante nessa tua fala, né? Quando ele coloca assim, eu não sei fazer amizade online. Mas é engraçado que as pessoas usam o Instagram, né? E começam a conversar e têm seguidores e fazem isso por uma rede social. Né? Mas quando a gente está dentro de uma sala de aula virtual, tem alguma outra coisa que é diferente. E aí eu te pergunto, tu tiveste esse tipo de experiência e como tu fizeste essa intervenção? Então, é muito interessante, Jean, sua pergunta, até para pensar assim, porque você estava falando e eu lembrei de uma situação que eu comecei, nós tivemos aqui na UF um período em que era um ensino remoto, mas não era um semestre normal. Então, foi aquele período de adaptação, tanto para os docentes quanto para os discentes. E aí, eu comecei a fazer uma campanha com os alunos assim, gente, vocês já perceberam que a aula fica mais gostosa quando vocês abrem as câmeras? Vocês já perceberam que fica mais... tem um entrosamento maior, tem uma sintonia maior? E aí uma aluna virou e falou, professora, eu percebo que eu canso menos quando eu tenho a câmera ligada, mas eu só abro se o professor pedir. E os meus colegas nem sempre abrem, mesmo quando o professor pede. Mas mesmo quando nem todo mundo abre, ela percebia que o fato dela abrir fazia ela se sentir menos cansada assistindo a aula. E aí eu me lembrei disso até para pensar, olha a gravidade da coisa, de pensar assim, por que eu preciso ficar escondido? Porque isso que você traz já é muito importante. Eu trabalhava isso nos estágios e aí na aula eu permitia, até porque tinha uma situação que é da tecnologia mesmo. Uma sala com muita gente, se todas as câmeras estiverem abertas, alguns alunos, principalmente aqueles que estão com dados, eles não conseguem.
Então, eles falavam, minha conexão tá me avisando aqui que tá oscilando, então eu preciso fechar, professor. Tá, mas tenta ficar alguns momentos aberto para você poder interagir com isso. No estágio, eu consegui aceitar, até exigir isso, pedir, e não era um exigir de você tem que fazer, mas era nessa conversa que a gente vai fazendo com os alunos, até para mostrar isso para eles e para entender a dificuldade que um paciente pode ter, por exemplo, né? Porque eles também fizeram atendimento online. E foi muito interessante até isso de pensar essa situação, já, porque o atendimento online para o terapêutico, ele assim, nos mostrou muitas coisas. Então, por exemplo, eu tive estagiários que ia atender e a pessoa que ela atendia preferiu fazer o atendimento no dia que a esposa não estava e ele ficava com as crianças, mesmo que às vezes tinha alguma interrupção, e essa é uma realidade que o atendimento presencial nunca ia permitir que a gente acompanhasse. O movimento da casa, né? Também o atendimento online permitiu. Então, eu costumo dizer assim, não foram só coisas ruins, foram coisas boas também que o online trouxe. Uma coisa muito interessante é de poder, por exemplo, atender alunos dos cursos fora de sede, porque uma reclamação dos cursos, nós temos Uberlândia, nós temos 4 campos, e fora de Uberlândia, nós temos 3 campos, que a gente chama ainda campos fora de sede, mas na verdade cada um tem o seu nome. E aí os alunos falavam sempre assim, vocês só oferecem coisas para Uberlândia. Os grupos online a gente conseguiu oferecer para todo mundo. E foi de uma riqueza deles poderem ser ouvidos, deles poderem trazer as demandas deles, né? Então, tem uma coisa também que vai para além disso. Eu estou ampliando um pouco, mas voltando aqui para a sua questão, Jean, eu acho que todos nós, professores, tivemos questões da câmera fechada, né? Cada professor lidou de um jeito com isso, e foi estressante para cada um, né? Era muito mais cansativo quando as câmeras estavam fechadas do que quando as câmeras estavam abertas. Parece que a nossa interação era muito maior, né? De poder conversar com eles, né? Nem todas as salas eu consegui tematizar isso a ponto de ajudá-los a refletirem sobre, né? Mas quando isso ocorreu, foi muito importante deles poderem entender. Não resolvia muito deles abrirem as câmeras, até por essa questão tecnológica, mas de deixar uma sementinha ali plantada da importância da câmera aberta, né? Perfeito. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Eu acho que alguém colocou alguma coisa no chat. O Anderson vai participar aqui. Só um minuto. Olá, boa tarde, professora Marciana. Tudo bem? Marciana, é isso. Meu nome é Anderson, eu sou orientando do professor Jean do programa de pós-graduação, do mestrado, aqui na UF. Assim, sobre o grupo do WhatsApp, não é isso? Eu queria saber da senhora se esse grupo do WhatsApp ele era um atendimento assim assíncrono que apoiava os encontros síncronos ou era apenas uma coisa assim para tirar uma dúvida de horário, marcação, né? Que a legislação permite, né, esses 2 encontros, o assíncrono e o síncrono. E aí eu queria saber como foi essa dinâmica na sua prática, né? Uhum. Rogério, obrigada pela pergunta, viu? Então, o WhatsApp, ele funcionou no assíncrono para um fortalecimento de vínculos, de falar, gente, vi esse filme, me lembrei de vocês, estou ouvindo essa música do Spotify, quem colocou, muito bacana. E aí, aos poucos, eles também foram fazendo isso. Gente, vai ter não sei o que na UFO, em tal horário, se vocês estavam falando que vocês estavam procurando, então fazer essas trocas. Então, foi fortalecendo isso. Mas também ele era importante, principalmente nos primeiros grupos, que eles tinham mais dificuldade com a tecnologia, caí, estou voltando, estou reiniciando, deles poderem contar isso no grupo, de ser um suporte para o grupo, sabe? Então, a gente sempre tinha alguém
dos facilitadores, que tinha o facilitador e o co-facilitador, que estava de olho no WhatsApp, para poder dar esse suporte e entender. Porque nós tínhamos um receio de que a pessoa caiu e a gente não sabe se caiu, se ela está precisando de ajuda para voltar, porque nos primeiros grupos a gente precisava ajudar mesmo, faz isso, reinicia, tal, porque isso favorecia. Então ele foi assíncrono, e aí era muito interessante, porque como nós fizemos vários grupos, tinha grupo que era só para esse suporte. Inicialmente a gente usou muito ele para suporte, mas a gente foi percebendo que conforme ele ia funcionando, inclusive pelos participantes, ele servia como um suporte, uma continuidade do atendimento. Não que necessariamente a gente ia fazer um atendimento por ali. Claro que se precisasse, a gente podia chamar no individual, como ocorreu. A pessoa fez um relato ali, nós, vou te chamar no privado. E aí fez uma intervenção ali, depois contou no grupo, basicamente. Olha, a pessoa precisou, nos chamou e nós pudemos dar esse suporte. Esse grupo está aberto para isso. Entendi. Obrigado, professora, pelo esclarecimento. Imagina. Olha, a Regina está aqui falando no chat. Obrigada, viu, Regina? Parabéns pela pesquisa, gosto muito da proposta de trabalho em grupo, acho muito rico e desafiador, principalmente online. Tem um grupo online e não tem sido fácil fazer ele funcionar. Está lá, de fato, a presença das pessoas no momento. E aí ela fala assim, todos têm suas redes sociais, interagem através deles, mas o criar o vínculo, envolver o grupo continua complexo. Regina, eu sempre penso nessa complexidade, e dependendo do grupo, você não disse aqui se é um grupo de universitários, que público que é, né? É importante de poder pensar e às vezes tematizar no grupo isso. O que eu pude perceber é que as câmeras abertas favoreceram uma conexão maior com eles, até essa possibilidade de contato mesmo. Então, é uma riqueza. E eu queria falar uma coisa para você, que ajude, mas para todos os outros, tem 2 ou 3 publicações em artigo científico aí, se vocês puserem o meu nome, Cielo, ou intervenção grupal, ou Cielo, vai sair, né? Uma é na Federal do Ceará, na revista de Psicologia da Federal do Ceará, e a outra é essa referência que eu citei no Farinha ali é da FEM, tá? Mas ele não é online, ele é presencial ainda. E agora eu não estou lembrando da outra publicação, vou lembrar aqui e mando para vocês. Então, se vocês puserem Marcena Farinha, Cielo, vocês vão achar. Talvez te ajude, viu, Regina? Oi. Boa tarde, me escutam? Olá, Brenda. Você pode só falar um pouquinho mais alto? Tá, vou falar. Eu queria fazer, né, primeiro parabenizar a sua fala e, na verdade, fazer uma marcação, né, que particularmente eu gosto muito do trabalho em grupo, né, já sou psicóloga, sou orientando também do professor Jean, e já fiz trabalhos em grupos, e na época da pandemia também participei, né, como mediadora de um trabalho voluntário de grupo, e o quanto que isso abre portas, né? Na verdade, a pandemia ela abriu portas. O Jean falou, né, no início da sua apresentação, não te conheço pessoalmente, mas existe já uma conexão, né, para você participar do evento, para outras pessoas te escutar até então, né, não lhe conhecia. Então, há essa possibilidade mesmo de conexão, e o online vem para isso. Então, eu acho muito importante as temáticas, né, de intervenções de grupo online. Acredito fielmente que é totalmente possível. Já tive vivências maravilhosas, né? E com certeza eu vou sim pesquisar o seu nome, né, os seus trabalhos, porque esse trabalho em grupo, pesquisas na área, eu acho que contribui muito, porque hoje é uma realidade, né? O online ele chegou e ele está ficando, é uma possibilidade, né? Então é muito importante. E amei a sua fala, né, os resultados do seu trabalho, do grupo. Acredito que a câmera, hoje eu estou sem câmera porque, enfim, magicamente houve uma infestação de formigas dentro da minha webcam. Não sei explicar como, mas, enfim, coloquei ela no sol para ver se as formiguinhas saem. Não entendi, isso é um mistério. E aí eu estou sem a webcam. Mas eu costumo, né, estar com
com as câmeras também ligadas, porque eu acredito que isso facilita você ver a expressão do outro, para que você está falando, se a pessoa está reagindo bem. Então, eu acredito que isso é muito importante também. Mas era isso que eu queria contribuir. Ótima contribuição, Brenda. E ó, a sua fala me mostra uma outra coisa que às vezes pode parecer básico, mas que a gente precisa combinar com eles, né? Então, poder avisar, por exemplo, uma coisa que nem sempre funcionava, mas que quando funcionava era muito bacana para a coesão grupal, era de passar no grupo, ó, não vou, gente, tô mal, ou, nossa, olha, eu tive um trabalho aqui, eu tive uma intercorrência, não vou poder participar do grupo, mas avisar. E isso que você está falando, olha, eu tive um problema aqui com a minha câmera, pode parecer bobagem, mas ajuda as pessoas a entenderem assim, não é que a Brenda não quer me ouvir, porque uma coisa é, racionalmente eu entendo que ela pode ter tido vários motivos, mas emocionalmente, ela não quis nem abrir a câmera porque ela está fazendo outra coisa. Como normalmente os alunos faziam, né? Ele assiste a aula com a câmera fechada porque ele está fazendo almoço, porque ele está fazendo outra coisa. Esses são relatos que eles faziam, né? E quando você fala assim, por que a câmera aberta? É porque eu estou ali. Eu estou presente, eu estou em presença, né? Que a fenomenologia fala tanto disso, né? E pode parecer bobagem, mas a gente precisa ir demarcando com eles isso, né? Para poder ir construindo com eles a importância. Porque quando você está falando, você gosta que a outra pessoa está fazendo 1000 coisas, menos prestando atenção em você? Então, aqui no grupo é a mesma coisa. E aí pode parecer básico esse contrato de convivência, mas vai ajudando eles a entenderem. Né? Nem sempre foi flores. Nós fizemos um grupo que, por mais que a gente tenha feito esse combinado, e aí a gente foi entendendo que nós precisávamos fazer essa demarcação muito mais contundente, porque as pessoas falavam, elas não fechavam a câmera, mas elas iam lá fazer tarefa de uma matéria. Uma aluna falou, não, eu estou aqui fazendo tarefa que eu tenho que entregar amanhã. Então, ela participou do grupo como ela estava participando de aula. Ela parava, falava, fechava o microfone, porque era importante ela fechar o microfone para não dar, né, interferência, e ela estava lá fazendo alguma atividade. Então, essa coisa pode parecer bobagem, mas ela é importante, muito importante. Aí, quando o Jean fez a pergunta, né, falando das aulas, quando a gente está com os alunos, é importante de mostrar para eles a extensão disso, de uma simples abertura de câmera, ou de eu explicar para a pessoa o que está acontecendo para ela não achar que é com ela, né? Não sei se eu contribuí aí, Brenda. Sim, e aí eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né, de adicionar aos contratos de convivência, contrato de grupo, para o online, o estabelecimento da câmera ligada. Então, eu acho que para quem trabalha com essa temática ou pretende, isso é ótimo, né? Como eu tenho um interesse ainda de fazer um trabalho assim, então eu vou ficar com esse gancho aqui para adicionar os contratos, né, terapêuticos. Importante. Então, como não há mais nenhuma pergunta, uma questão, nós também já chegamos às 18 horas. Professora Marciana, eu queria agradecer a sua disposição para estar aqui conosco, né? Foi muito rico, foi muito importante. O nosso evento é bastante simples, mas muito abrangente no sentido do acolhimento das diferentes perspectivas em psicologia. Ficou muito claro a questão da intervenção que você coloca à luz da gestalterapia enquanto abordagem. Então, eu queria mais uma vez, né, agradecer, e a gente pode, nesse momento, dar por encerrada a conferência de hoje, lembrando que amanhã, na quarta-feira, a gente vai ter atividade às 10 horas, com a palestra Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica, Diagnóstico do Espectro Autista em Adultos, com a psicóloga Beatriz Souza Fontinelli, e à tarde a gente vai das 14 até as 19h30 com conferências. Tá joia? Então, se você quiser fazer algum fechamento, fica à vontade. Tá. Queria agradecer mais uma vez, Jean, agradecer o pessoal que me acompanhou aqui, e eu sigo à disposição por aquele e-mail, tá bom? Obrigada, Jean, um beijo para vocês e um bom descanso. Bom descanso, boa noite a todos.